Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder fazer parte dessa equipe. É uma honra estar representando essa empresa. A conheço já há muito tempo e uso no meu consultório e também nos meus serviços dentro de algumas UBSs, onde eu atendo os pacientes diabéticos. Então, eu vou estar compartilhando com vocês a minha tela. O tema da minha aula de hoje é a atuação do enfermeiro podiatra na área da fotobiomodulação. Me chamo Clarice Bramante, sou enfermeira, tenho um mestrado em ciências farmacêuticas, sou enfermeira podiatra formada pelo Hospital Albert Einstein. Minha primeira formação foi como instrumentadora cirúrgica. Sou técnica em podologia e hoje atuo no município de Sorocaba com o projeto Podologia Hospitalar, onde nós atendemos os pacientes diabéticos dentro das UBSs. E hoje consultora da MMO. A Recover, na verdade, é uma caneta de laser para a utilização da laser terapia de baixa intensidade, aplicada na reparação tecidual, na bioestimulação, analgesia e ação anti-inflamatória. A laser terapia, além de uma ação anti-inflamatória, também promove a modulação das citocinas, a redução das espécies reativas de oxigênio, o aumento e da capacidade antioxidante, que leva a diversos benefícios sistêmicos relacionados à melhora do funcionamento cardiovascular, com efeito hemodinâmicos, metabólicos, muscular e articular. E hoje, esse laser, ele é utilizado por diversos profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, médicos, podólogos, enfermeiros, enfim. O laser, ele pode ser classificado em alta potência e baixa potência. O de alta potência, ele emite radiações ionizantes, que resultam em alterações de tecido, atua na remoção, corte e coagulação dos tecidos, enquanto o segundo, que seria o de baixa potência, que é o que nós utilizamos na área da saúde, principalmente eu utilizo no hospital, enquanto enfermeira podiatra, ele emite radiações não ionizantes, ele atua no processo de reparação tecidual e celular, ele promove o alívio da dor, drenagem de edemas, controla infecções nos tecidos e controla principalmente os sinais logísticos, os sinais do processo inflamatório. E em relação ao laser de baixa potência, ele também contribui para a recuperação estética do tecido, com a restauração da função anatômica, né, que acaba sendo perdido. Quando o paciente apresenta uma ferida, ele acaba tendo uma lesão de continuidade. Então, o laser ele atua nesse momento também, melhorando o processo de analgesia, ele acelera o processo cicatricial, ele controla o processo inflamatório, uma vez que promove a proliferação dos fibroblastos, que seria a síntese de colágeno e epitelização. Então, o laser possui o vermelho, né, o visível, com 660 nanômetros, e o infravermelho, com 808 nanômetros. Contraindicações, né? Então, em que momento eu não posso estar utilizando o laser? Principalmente em feridas e tecidos que eu tenha a suspeita de tumor. Glaucoma eu não posso de jeito nenhum. Também não pode ser irradiadas em áreas com hemorragias, áreas infectadas, áreas com hipoestesia e calor, e em crianças menores de 2 anos. Claro que todas as normas de biossegurança precisam ser utilizadas. A fototerapia e a fotobiomodulação, né, na verdade, são conhecidas como um laser de baixa intensidade, que é aplicadas à luz com efeito terapêutico para a modulação, seja ela ativação ou inibição de uma dose dependente. A dose dependente reflete diretamente no objetivo do tratamento, tendo uma relação com o comprimento de onda, potência, energia e tempo de exposição. Então, esses fatores devem ser considerados na escolha do aparelho.
que pode ser um recurso versátil na nossa prática clínica. Então, eu preciso saber exatamente, primeiro, qual é o objetivo naquele momento daquela consulta, o que eu estou precisando, se eu preciso de uma interação desses tecidos e qual seria essa estimulação nesse processo. Se eu preciso de um fotofísico, um fotoquímico ou um fotobiológico. Então, eu preciso saber exatamente para que serve. Que, na verdade, essa modalidade terapêutica, ela é comumente usada na reabilitação, né? Diminuindo também o edema e no reparo tecidual. Mas, então, o que vem a ser a onda, né? Então, a onda nada mais é do que uma perturbação. A onda é um distúrbio transmitido através de um vácuo, pode ser através de um meio gasoso, líquido ou sólido. E esses equipamentos de laser, eles são constituídos por ondas eletromagnéticas. Então, ou seja, a luz, né, que é uma onda eletromagnética, ela vai sofrer várias oscilações. Por quê? Porque depende dos vetores, tanto do campo elétrico como também do campo eletromagnético. A luz também é uma energia, e a distância das suas ondas é o que define as suas cores. Toda onda é medida em metros. A onda da luz, ela é medida em nanômetro, pois é uma muito pequena. Então, um nanômetro equivale a milionésima parte do milímetro. Dividindo 1 milímetro por 1 milhão, torna-se um nanômetro. E essa energia, ela transcorre em linhas curvas, né? Que também é importante nós sabermos disso. Mas nós temos 3 tipos de foco de luz: monocromática, coerente e colimada. Monocromática é porque ela possui somente um comprimento de onda bem definido e, consequentemente, apenas uma luz, por isso mono. A coerente são ondas eletromagnéticas produzidas pelo laser, mas em todas as fases. A colimada, na verdade, ela tem um pouco de divergência entre os raios de luz. Por quê? Porque elas trabalham paralelamente. Isso faz com que a luz consiga propagar-se em grandes distâncias sem perder a sua potência. Então, eu preciso entender a diferença de laser e LED, para que eu possa saber em que momento eu uso um e eu uso outro. É claro que para poder chegar nesse conceito de escolha de terapia, eu preciso, primeiro, fazer uma excelente ficha de anamnese, eu preciso conhecer bem o que o meu paciente está precisando, eu preciso definir as ações e, principalmente, criar um plano terapêutico. Então, não é só comprar o aparelho, conhecer a diferença, saber calcular, né, os joules e aplicar. Não. O profissional, ele precisa saber o que aquele momento vai trazer de benefício, tanto para a lesão, quanto também como para o paciente. Então, é uma avaliação clínica mesmo. Por isso que eu defendo essa construção desse plano terapêutico, porque você pode ir desenvolvendo isso e você vai escrevendo, fazendo uma evolução de enfermagem e vai acompanhando a evolução do paciente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas LED, né? E a diferença entre LED e laser é que o LED, ele não é coerente, ele não é uma luz colimada e é monocromático. O laser, ele é coerente, ele é colimado e ele é monocromático, estritamente restritivo. Então, quando nós pensamos em comprimento de onda, né, nós temos a onda de rádio, micro-ondas, raio-x, raios de gama, enfim. Mas, baseado nesse comprimento de ondas de formas como em nanômetro, nós temos a luz visível, aquela luz que nós podemos perceber. E aí nós temos também esse comprimento, desde 400 até 700 nanômetros. Eu preciso entender qual é a diferença do vermelho e o infravermelho. Qual é o comprimento de onda de um e de outro.
Por quê? Porque se eu quero fazer apenas um processo de analgesia numa unha encravada, então eu sei que eu vou atingir apenas a epiderme. Mas se eu tenho um paciente no meu consultório com uma metatarsalgia, que é uma dor, né? É um processo inflamatório na cabeça, na epífise dos metatarsos, então o paciente, um exemplo, tá? Então ele trabalha como vendedor de carro, ele caminha muito, ele fica muito tempo em pé, horas andando, então tá com muita dor no antepé. Né? Então, é um processo inflamatório. Então, pera um pouquinho. Então, eu preciso atingir a fáscia muscular, eu preciso atingir os tendões e também chegar à epífise óssea. Então, eu preciso usar o intravermelho. Por quê? Porque ele me dá esse benefício dessa profundidade, de um comprimento de onda maior. É por isso que eu falo do plano terapêutico, porque é baseado nesse plano terapêutico que eu vou trabalhando e utilizando da melhor maneira possível esse comprimento de onda ao nosso favor, né? Então, vamos deixar isso mais palpável, né? Então, como nós temos o laser vermelho, o comprimento de onda é 660 nanômetros. Qual é a ação terapêutica em tecidos mais superficiais? Então, nós temos aí o extrato córneo, a epiderme, a derme papilar e reticular. Qual é a ativação da síntese desse remodelamento? Então, entra o colágeno, elastina, proteína e membranas. E também esse é indicado para úlceras superficiais, porque se nós pensarmos que as feridas, elas cicatrizam das bordas para o centro, de baixo para cima. Então, eu preciso ativar mecanismos tanto do colágeno ou elastina, para que essa lesão feche. Então, nesse momento, em úlceras superficiais, eu posso estar usando o laser vermelho. Por quê? Porque eu preciso dessa produção de colágeno para poder ter uma pele saudável e fazer uma epitelização mais rápida. Quando eu tenho o infravermelho, como eu já havia dito, o comprimento de onda de 880 nanômetros, aí eu tenho os tecidos mais profundos. Eu tenho o tecido adiposo e a derme papilar. Porque o laser vermelho, ele é visível, respectivamente, e o laser infravermelho, ele acaba sendo invisível. E o infravermelho, muitas vezes, ele nos ajudam, ele causa uma bioestimulação, ele faz uma biomodulação e ele também age num processo inflamatório, né? Porque se eu tenho um processo inflamatório, eu tenho um edema, né? Nós sabemos que o edema é o acúmulo de líquido no tecido intersticial. Então, se eu tenho uma lesão com edema, isso dificulta o meu processo modulador de elastina, de colágeno. Então, isso atrapalha, isso retarda esse processo de cicatrização. Quando nós pensamos num paciente com lesão com dor, nós sabemos que a dor, ela é lacerante, né? Ela causa desconforto, o paciente não consegue se alimentar, não consegue dormir adequadamente, tudo isso interfere no meu processo de cicatrização. Então, o laser, na verdade, ele me ajuda a dar e a proporcionar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Né? Então, ou seja, a fotobiomodulação, né, conhecida anteriormente como laser de baixa intensidade, ela proporciona esse efeito terapêutico. E a dose dependente reflete diretamente no objetivo do tratamento, tendo em relação o comprimento de onda e a potência. E essa energia que eu preciso estar aplicando sobre aquela região, para que possa realmente ter essa biomodulação de cicatrização, acelera esse processo de cicatrização. O ILIB, então, ele tem um efeito sistêmico. Então, nós também temos o comprimento L1, né, que é o comprimento de onda 660 nanômetros, e temos o L2, que é o comprimento de onda 808 nanômetros. Também nos ajuda em processos inflamatórios dolorosos agudos,
mas também tratamos de doenças degenerativas e processos infecciosos. Eu tenho mais ou menos no consultório hoje 6 pacientes que eu estou tratando com ILIB que têm fibromialgia. E eles têm me relatado que a dor tem diminuído, eles têm passado mais horas sem dor, têm dormido melhor, então têm tido uma qualidade de vida bem importante. O objetivo, né, como eu já havia dito, do laser de baixa intensidade, ele trabalha também nesse processo de melhora da microcirculação. Quando nós atendemos pacientes diabéticos, nós sabemos que a grande maioria acaba tendo uma arteriopatia, né? Muitas vezes até uma arterioesclerose, acaba formando placa de ateroma, diminuindo a luz do vaso, e isso acaba dificultando esse aporte sanguíneo até a lesão, né? Então, o laser também me ajuda nesse momento. Antes de iniciar qualquer tratamento clínico, é importante que nós conhecemos, né, possamos conhecer os mecanismos de interação do laser com os diferentes tecidos vivos. Então, como eu já havia dito, de suma importância, uma ficha de anamnese direcionada para aquele paciente, que o paciente também assine um termo de conhecimento para o tratamento, o paciente também precisa entender qual é a ação do laser, quais são os benefícios do laser, né? E a isso também, esse plano terapêutico do enfermeiro, também o paciente leva. Então, na verdade, quando o paciente chega no consultório com uma lesão, seja no aspecto de ferida, seja numa unha encravada, ou seja também num aspecto da podologia, com nicomicose, enfim, é muito importante que você deixe claro para esse paciente qual é o seu objetivo naquele momento. Porque ele fala, olha, eu estou passando no consultório, ela está aplicando laser, mas eu não estou entendendo se está melhorando ou não. Né? Então, assim, o paciente também precisa, junto com o profissional, ir tendo, vamos dizer, alguns indicativos, né, de melhora no quadro dele. Porque senão ele também não ajuda, né? Ele fica, eu não estou entendendo se está sendo bom, se não está. Então, é importante também ele estar entendendo esse processo, né? Isso também ajuda no momento da cura, né? Nós sabemos disso. A interação do laser com o tecido vivo, na verdade, então a luz penetra no tecido biológico e os fótons são absorvidos pelos fotoreceptores celulares, denominados cromóforos, que nada mais é do que são biomoléculas da mitocôndria que absorvem a luz. E essa absorção e esse espalhamento da luz no tecido biológico são dependentes do comprimento de onda e dos cromóforos no tecido. Então, eu preciso exatamente saber qual é o comprimento de onda que eu vou estar usando naquela lesão, ok? Para que isso possa estar estimulando ou inibindo as reações químicas enzimáticas que possam trazer hemostasia para o metabolismo, possa trazer equilíbrio para o metabolismo. E é importante também o profissional saber da radiação da luz, né? Porque isso também interfere nos tecidos biológicos. Então, nós temos aí a reflexão, a transmissão, o espalhamento, a absorção e a refração. A reflexão, o próprio nome já diz, né? Então, a luz não interage com o tecido. A transmissão, a luz é apenas transmitida pelo tecido sem atenuação. A luz, no caso do espalhamento, ela acaba atingindo os tecidos adjacentes. E a absorção é quando ocorre a total interação da luz com os tecidos. E a refração é quando a luz é desviada, diminuindo a velocidade da propagação. Então, eu preciso entender desses estágios sobre a radiação da luz e o que realmente ela interfere e ela interage com o tecido, para que eu possa ir escolhendo, né, no decorrer
das minhas consultas com esse paciente, qual onda eu vou estar usando naquele momento. E nós temos também as técnicas de aplicação. Nós temos a terapia pontual, a terapia em varredura, que é zonal, e a terapia de ponto em gatilho. Então, eu trouxe uma lâmina com onicomicose para que ficasse mais fácil, né, a nossa visualização. Então, quando eu penso numa terapia pontual, então eu aplico sobre a pele por um tempo determinado, concentrando dessa forma toda a energia da caneta naquele tecido. Quando eu penso em varredura, então a energia é aplicada não somente concentrada, mas também eu vou medindo, eu vou caminhando com a caneta na verdade, tentando fazer uma linha reta para que não fique nenhuma região sem estar recebendo, né, a luz. Então, eu faço uma área maior, num tempo maior também de aplicação, para que essa quantidade de energia desejada chegue exatamente nesse tecido. E o ponto de gatilho acaba sendo um ponto de tensão, que eu acabo fazendo um pouquinho mais de força, né? Uma ligeira pressão, né? Quanto mais se afastar o laser do ponto da aplicação, mais reflexão vai ter. Então, eu preciso fazer um ponto de pressão, depois eu distancio um pouco a caneta do laser, depois eu coloco de novo, então eu vou fazendo isso em ponto de gatilho. Dependendo da lesão, eu posso até fazer em outras regiões também. O efeito sistêmico do ELIB, na verdade, é a irradiação do laser de um modo intravascular, com o objetivo de atingir a corrente sanguínea. E ele também é indicado em processos inflamatórios, dolorosos, agudos e crônicos, né? E também em várias doenças degenerativas. Uma coisa muito importante que nós não podemos deixar de falar sobre a biossegurança. Então, o aparelho, ele vem, sim, com 2 óculos de proteção. Às vezes, no consultório, entra o paciente, entra o cuidador, entra os filhos, acaba entrando mais pessoas no consultório, né? E aí, já aconteceu comigo, do paciente falar assim, eu trouxe um Ray-Ban, eu vou ficar acompanhando. Eu não acho seguro, né? E não é seguro mesmo, né? Então, a gente pede para que fique só no consultório o profissional e o paciente, né? Então, deixar isso claro para os pacientes, porque eles sempre querem ficar juntos, enfim, mas eles, eu vou trazer um óculos de sol. Não é seguro, tá bom? Então, como que é aplicado a fotomodulação do sistema vascular? Né? Então, aqui nós temos um guia prático, nós temos que localizar a artéria radial, pode ser também artéria pediosa, enfim, mas a radial a gente acaba usando mais no consultório, né? Então, enquanto eu estou fazendo um procedimento de podiatria no pé do paciente, o paciente já está em tratamento com a fotobiomodulação, com o ILIB. Então, nós podemos estar já aproveitando também esse benefício durante as consultas. Então, nós acabamos localizando uma artéria radial, né, que o próprio paciente consegue segurar a pulseira, né? Nós podemos selecionar no display, né, do aparelho, e aí nós vamos estar removendo a ponteira, né? Dá só para você rosquear essa ponteira da ponta do equipamento, aí você vai acoplar ela com cuidado, né? E aí você já pode acionar. Pode ser 15 minutos, pode ser 30 minutos, é o que você precisar naquele momento, né? Então, a aplicação é feita com uma pulseira de ELIB, direciona, na verdade, a radiação do laser ao local escolhido, que pode ser uma artéria radial. É o que eu uso mais aqui no consultório, tá bom? Não há contraindicações, desde que a dosometria esteja adequada, considerando a via de administração e a faixa etária. Então, nós acabamos, né, nós temos também o protocolo, né, que acompanha o manual de uso do aparelho, e lá nós temos descrito, né, o vermelho ou o infravermelho por 15 a 30 minutos nas artérias radiais, pode ser pediosa ou até braquial.
Pode ser aplicado 1 a 3 vezes por semana, de acordo com o quadro clínico do paciente. Vamos pensar assim, um paciente com uma unha encravada, ele vem hoje para que eu possa realizar uma espiculectomia, né, desencravar, então eu já uso o Elib. E depois ele vem 2 dias depois para que nós possamos trocar o curativo. Aí nós podemos fazer de novo, tá bom? O número de sessões pode ir diminuindo conforme a evolução positiva do paciente, mas também podemos manter um tratamento a cada 15 dias, ou uma vez por mês até o processo de finalização. No caso de uma unha encravada, normalmente nós fazemos o procedimento, depois eu tenho um caso clínico para mostrar para vocês, nós fazemos o procedimento, usamos o Elib, usamos o laser vermelho e depois de 2 dias fazemos um curativo. Então, via de regra, o problema já foi solucionado. Depois de uns 15 dias, nós entramos com uma órtese de proteção, né, de correção dessa unha. Aí, novamente, eu aplico o Elib no paciente. Então, a gente aproveita esses momentos também para melhorar o quadro clínico desse paciente, né? As doses indicadas para as crianças são menores do que as indicadas para os adultos. E o metabolismo da primeira infância é muito mais rápido e sensível. Então, ou seja, evitar irradiação em crianças com menos de 3 anos de idade. Então, o que vem a ser dosiometria nada mais é que o cálculo da densidade de energia, que é um conjunto de manobras táticas que o pesquisador, ou o clínico, o enfermeiro, o dentista, enfim, utiliza para adequar a fonte de luz ao equipamento, com base no laser de baixa intensidade, para entregar superficialmente o tecido-alvo a quantidade exata de energia para aquela cura. Então, nós também, na enfermagem podiátrica, nós usamos o fotossensibilizador, né, que é o azul de metileno, que é um composto aromático. O azul de metileno, né, ele tem algumas concentrações, então é 0,01 a 0,05, que é um corante o absorvecedor, então assim, a pele e a unha absorve esse composto aromático. E aí, ele associado com a irradiação do laser vermelho, como a terapia fotodinâmica, ele vai gerando uma liberação de radicais livres que proporcionam um efeito bactericida e fungicida em diversas indicações. Então, é claro que quando um paciente chega com uma onicomicose, nós temos que avaliar a espessura dessa onicomicose, há quanto tempo esse paciente tem onicomicose, se é só em um dedo, se são em todas as lâminas. Então, existe um protocolo de enfermagem, de podologia ou podiatria, para atender essa onicomicose, tá? Tem todo um protocolo antes de aplicar o fotossensibilizador. Então, essa é a primeira etapa da consulta. Depois de avaliado o grau e a extensão da onicomicose, nós fazemos um desbastamento, né? Nós temos alguns aparelhos, temos brocas, enfim, nós fazemos uma deslaminação. É claro que nós não vamos remover toda a onicomicose, né? Mas nós vamos deixar essa unha mais porosa. Esse é o maior objetivo. Para quê? Para que o azul de metileno possa ser melhor, né, absorvido e ele possa realmente chegar no tecido-alvo que nós queremos, que são os fungos, né, os fungos dermatófitos. Então, é importante que tenha esse preparo. Eu ouço alguns relatos, né, de paciente que foram em alguns profissionais, mas não tiveram esse cuidado, causar uma deslaminação. Então, a unha vai ficando azul, mas ela fica alta, ela fica grossa e ela não fica porosa. Então, isso também atrapalha no processo da laser terapia. Então, não é só usar o produto
ok? Eu preciso preparar essa região aonde eu vou estar aplicando esse produto, até para que tenha benefício. Nós temos que pensar na biocompatibilidade, né? Na harmonia do tecido vivo com o produto. É essa harmonia que nós vamos ter sucesso em todos os nossos tratamentos. Então, nós preparamos essa região da unha antes de aplicar. Então, como que é feito, né? Então, depois que eu faço uma deslaminação local dessa lâmina com onicomicose, aí nós vamos administrar o fotossensibilizador, pode ser com algodão, pode ser com uma gaze, você pode usar até um plástico filme para poder embalar essa unha, ou um papel alumínio. Eu tenho usado muito o papel alumínio. Então, quando o paciente chega com uma onicomicose e ele vai fazer o tratamento do laser, então é a primeira coisa que eu faço na consulta. Eu já preparo essa lâmina para o laser. E depois eu faço todo o processo da consulta de podologia. Por quê? Porque nós temos que aguardar 10 minutos para que esse processo aconteça, para que ocorra esse acúmulo do fotossensibilizador na célula alvo. Depois desse tempo de 10 minutos, aí sim, nós vamos retirar, descartar esse material, e aí nós vamos preparar no display do nosso laser para começar o nosso protocolo clínico de podiatria. Então, eu preciso preparar esse campo, como eu já havia dito, né? Então, a região a ser tratada, ela deve estar previamente limpa, desinfectada, livre de líquidos, pomadas, cremes, secreções, enfim, ela precisa estar limpa. A mesma coisa quando nós atendemos pacientes com ferida. Então, a lesão, ela precisa estar limpa, né? Eu já tenho que ter preparado esse tecido para poder aplicar o laser. Num caso de uma onicocriptose com granuloma, né? Nossa, que nome, né? O que será isso, né? Onico, tudo que for onico vem de unha. Criptose vem de cripta, né? Vem de encrustada, então vem de encravada. O que é uma unha encravada, né? Nada mais é do que a penetração da espícula. Espícula é uma porção da unha, então é a penetração da espícula numa prega periungueal. Então, resumindo, é quando a unha ela acaba entrando na prega periungueal. E aí ela causa um processo inflamatório, né? Como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, essa unha penetra na pele e essa pele acaba ficando mais sobressalente, que é o que as pessoas chamam de carne esponjosa, né? Vocês já devem ter ouvido esse nome, mas na verdade o nome correto é granuloma. E quando nós temos um processo infeccioso, nós chamamos de granuloma biogênico, né? Então, quais são os efeitos fotofísicos, né, durante um tratamento de onicocriptose? Nós temos analgesia, ele faz um processo de anti-inflamatório e auxilia na cicatrização. A nossa intervenção, como eu já havia dito, nós temos aí um processo de higienização da área. Então, o procedimento, né? Antisepsia com soro fisiológico, eu vou inspecionar o local, eu posso já estar usando o ELIB como um processo de analgesia, e aí sim, eu vou realizar o procedimento podológico, uma espiculectomia, lavar com soro fisiológico, eu vou secar essa região e depois eu faço um curativo oclusivo, né? Essa dosimetria recomendada, no caso seria o laser terapia para analgesia, nós usamos o laser infravermelho, L2, 2 pontos na aplicação da região lesada, à distância de 1 centímetro de forma de varredura. E também utilizamos o ELIB de 15 a 30 minutos. Então, nós podemos usar o ELIB assim que o paciente chegar no consultório, eu posso começar com o ELIB,
Próximo passo é preparar a unha com nicomicose e já estar colocando uma oclusão, pode ser com papel alumínio, como eu costumo fazer. Faço o procedimento de podiatria, depois aí sim eu vou estar aplicando o laser intravermelho, o infravermelho, tanto na região lesada, onde nós temos esse granuloma, como também na base da lâmina, né, em forma de varredura. Então, entendo que esse é o meu plano terapêutico durante um processo de unha encravada. É muito comum no consultório os pacientes apresentarem onicomicose. É muito comum. Vamos pensar que de 10 pacientes que eu atendo no consultório, 7 pacientes apresentam onicomicose. Então, é comum esses fungos dermatófitos, eles acabam provocando alteração na forma, na espessura, na coloração e também, dependendo do fungo, a unha até tem um odor característico também, né? Então, o efeito fotofísico é antifúngico. Do mesmo jeito, né? Como eu havia dito, nós temos que preparar essa unha, também realizar essa deslaminação com fresas ou lixas. Eu tenho que secar essa unha para depois estar aplicando o fotossensibilizador, deixar ali por 10 minutos, depois usar 2 pontos sobre o corpo da unha, pode ser na matriz da unha, o laser vermelho, em dose de 8 joules por ponto, e também eu posso aplicar 2 pontos na matriz com infravermelho de 20 joules. Então, na verdade, eu estou trabalhando primeiro analgesia, melhorando um processo inflamatório, né? E também ajudando e facilitando o processo de regeneração tecidual. Então, o laser, né, para a podiatria, para a podologia, é um dos melhores tratamentos que nós temos. Para não falar o melhor, mas é um dos melhores que nós temos. Por quê? Porque ele nos ajuda. Já eu sou formada desde 1998, não façam conta, mas na minha época eu não tinha o laser, né? Não era aprovado para a podologia, né? Mesmo porque para a enfermagem, né? Então, assim, a resolução do Conselho Federal de Enfermagem de 501, acho que barra 2015, aí sim, ela estabeleceu legalmente que os enfermeiros pudessem também usar o laser em lesões, né? Então, quando eu estudava, quando eu me formei, eu não tinha esse recurso. Então, nós tínhamos apenas que pedir para o paciente ou tomar um medicamento via oral, ou nós ainda usamos alguns óleos essenciais sobre as lâminas, que também são excelentes, nos ajudam muito, mas existem alguns pacientes que nós temos que usar todos os nossos recursos, porque nós temos também alguns fungos resistentes, né, que nos dão muito trabalho no consultório. A verruga plantar, é muito comum as pessoas falarem que é olho de peixe, né? Não sei se vocês já ouviram isso, né? Nada mais é do que são pápulas, né, negras, que ficam localizadas na porção plantar do pé. Né? Então, elas são pápulas e elas sangram, na verdade, mas isso é um vírus, papiloma vírus humano. E que, na verdade, elas são formadas nessa porção plantar também pelo peso, enfim. Mas, se elas não forem manipuladas adequadamente, você acaba contaminando outras regiões. Então, muito cuidado no caso de verruga, né? Nós temos sim que preparar a higienização da área, também usamos o Elib e fazemos um desbastamento com muito cuidado, com muita leveza, se necessário. Existem alguns casos que não é necessário desbastar, tá? Então, assim, eu atendo muito criança com verruga plantar, né? Então, ela tem uma pele um pouco mais fina, né? Mais sensível. Então, em algumas regiões, eu acabo não desbastando no primeiro momento. Aí eu aplico o laser, e aí nas próximas sessões, quando necessário, sim, aí nós fazemos o desbastamento. Mas é importante depois higienizar essa região e manter seca. Aí também nós vamos aplicar o fotossensibilizador nessas áreas que vão ser tratadas, deixar sim por 10 minutos.
Aqui você pode, o alumínio fica muito estranho, dependendo da criança, ela fica até assustada. Então, eu acabo usando aquele plástico filme, né? Então, eu acabo embalando o pezinho da criança, aí enquanto eu deixo uns 10 minutos ali embalado, eu vou fazendo massagem no outro pé, eu converso com a mãe. Então, essa interação com o paciente também, ela é muito importante durante a aplicação do laser. Depois eu vou estar usando o laser vermelho, o L1, 8 joules por ponto, e ao redor, né, dessa lesão, eu uso o infravermelho, 10 joules por ponto, também fazendo uma pequena pressão na ponta do laser, tá? E esses curativos, normalmente, eu acabo fazendo no consultório 2 a 3 vezes por semana. Em caso de úlceras, né, em caso de feridas, então nós temos que pensar o seguinte, ó, vamos lá. O processo de cicatrização, ele é complexo e ele envolve tanto os processos biológicos, celulares, moleculares e que eles têm algumas fases. Então, nós temos a fase inflamatória e exudativa, né? Inflamatória ou exudativa. Nós temos a fase de proliferação ou granulação e nós também temos a fase de reparação. Na fase inflamatória ou exudativa, é que ocorre nos primeiros dias, onde ocorre a ruptura de pequenos vasos. Aí eu tenho uma ativação da cascata de coagulação, formando uma fibrina, né, que é aquele recrutamento celular, para que possa cessar esse processo de escoamento sanguíneo ou hemorragia, como vocês acharem melhor. Depois nós temos a proliferação ou granulação, que ocorre até uns 3 dias, até 3 semanas, né? Que é uma fase de decomposição de colágeno, aonde os macrófagos atraem os fibroblastos para poder produzir colágeno e elastina, que vai proporcionar uma resistência à ferida. E aí a outra fase é a reparação com a maturação, ou também conhecida na própria literatura como remodelação tecidual, que é a última fase, né, dessa cicatrização. Que se não tiver doenças associadas, outras comorbidades, né, num processo normal de uma fisiologia, de uma lesão, vai ocorrer até o 8º dia, que até pode se estender por 1 ano, dependendo, né, que vai ocorrer a diminuição da vascularização e dos fibroblastos, a redução do tamanho da cicatrização. Lembra que eu disse que as lesões, elas cicatrizam das bordas para o centro, de dentro para fora. E aí também nós vamos ter uma diminuição da espessura, né? Que vai também causar um aumento da força de elasticidade desse tecido. Então, é importante, né, o profissional, antes de pensar no joule que ele vai estar usando, se ele vai usar o vermelho, a luz, o LED vermelho ou infravermelho, enfim, ele precisa aprender a avaliar a lesão. Então, isso é de suma importância. Então, durante a avaliação da lesão, o profissional ele precisa saber exatamente identificar o estágio da cicatrização. Porque se eu não souber em que estágio essa lesão se encontra, eu posso ou inibir ou até ativar situações que não vão ser benéficas para aquele momento. Porque se eu quero cicatrizar, eu tenho que saber exatamente o que eu vou usar. Então, o estágio da cicatrização, para que se possa realizar, você tem que ter uma estimativa do processo. É claro que você precisa também ter um registro de forma detalhada da ferida. Então, no seu registro, isso também entra naquilo que eu disse de plano terapêutico. Então, você precisa ter esse registro da localização, da etiologia, o tamanho da lesão, o tipo, coloração, o tecido ao redor dessa lesão, a quantidade e a qualidade e as características do exudato, o odor, o aspecto da pele e também nós temos que ver o paciente como um todo. Eu falo que o enfermeiro, ele precisa atender esse paciente
de forma holística e integradora. Eu não posso olhar só para a lesão. Eu preciso entender também o estado nutricional desse paciente, saber se ele tem doenças crônicas concomitantes, como está a imunidade desse paciente, se ele pratica atividade física e também saber da epidemiologia social desse paciente, né? Então, isso eu falo que é uma das partes mais importantes também da consulta e da avaliação da enfermagem, porque é a anotação da enfermagem podiátrica, que nada mais é do que um registro de informações relativas do paciente de uma forma organizada e de uma forma cronológica. Porque entendam, a lesão é um tecido vivo, complexo e dinâmico. Se você trocar um curativo de manhã, ele vai ter um aspecto. Se você trocar um curativo meio-dia, ele vai ter outro aspecto. E se você fizer à noite, é outro aspecto. Então, é importante que o profissional saiba avaliar esses aspectos. Eu falo muito aqui com os meus pacientes, também com os meus alunos, que a ferida conversa com o profissional. Então, você precisa manter esse diálogo com essa ferida. Você precisa entender o que ela está pedindo para você. Isso facilita muito a nossa vida dentro de um hospital. Quando você consegue entender o que aquela lesão está precisando. E aí você consegue também identificar e acompanhar, prestando os melhores cuidados, tanto para o paciente como para a lesão. E aí nós temos, né, que na ferida, depois de todo esse processo de avaliação, de evolução, anotação, de registro, enfim, eu vou estar usando o LED, né? Aplicando também esse fotossensibilizador sobre o centro da lesão, agindo também em 10 minutos, né? Depois eu posso estar entrando com o laser vermelho, mantendo uma distância de aproximadamente até 0,5 centímetros, e na borda da lesão eu uso o LED infravermelho. No centro da úlcera ou das feridas, né, eu uso 8 joules, e ao redor eu uso 10 joules. Então, a cada troca de curativo oclusivo, que na verdade nós colocamos a cada 3 vezes por semana, mas depende muito de cada paciente e de cada lesão, né? Então, essa troca de curativo depende muito da ferida, né? Então, essa é uma paciente que nós estamos atendendo, né? Ela tem, na verdade, um encurtamento do tendão do quarto artélio ou quarto dedo, e com isso, por ser diabética, por ter neuropatia diabética, então nós sabemos que tem toda uma mudança na arquitetura podal desse paciente, né? Então, na verdade, ela teve, devido às complicações da neuropatia diabética, ela teve um encurtamento desse tendão, com isso proporcionou um dedo em garra e dessa maneira causou um calo, né? Porque esse calo está batendo constantemente no chão e aí teve esse rompimento dessa lesão. Então, a ferida, a etiologia, né? Qual é a definição da ferida? Uma lesão de continuidade, então a pele é contínua. E essa paciente, mediante a essa desconfiguração anatômica, ela acabou tendo aí esse ponto de pressão, né, bem expressivo. Então, foi feito o procedimento de limpeza, né, foi feita uma avaliação para observar se havia secreção, se havia infecção, se havia exudato. Depois nós fizemos esse tratamento com laser, e aí para essa paciente, né, ir embora, eu fiz uma ortoplastia, né? Essa massinha que vocês estão vendo cor-de-rosa chama ortoplastia. É uma massa que nós usamos, que é um catalisador com silicone, nós confeccionamos no momento da consulta, nós aderimos, né, nós encaixamos no pé do paciente, e aí nós criamos um coxim. Então, na verdade, ela vai estar pisando agora não mais em contato com o chão, mas sim com essa ortoplastia, com esse silicone.
E aí nós vamos tirar essa polpa digital do chão, então não vai ter mais o atrito. Então eu tenho que saber a causa da ferida, correto? Então eu sei que a causa é o atrito. Então, para fechar, eu vou usando o laser para melhorar e regenerar o tecido, mas eu também, enquanto enfermeira podiatra, eu preciso tirar a causa, tirar o atrito. Então, nós fazemos um plano terapêutico. Nós unimos estratégias, nós unimos procedimentos para melhorar a qualidade de vida desse paciente. E aí, para que ela não fosse com essa região exposta, eu fiz um curativo oclusivo. E aí, na casa dela, ela vai manter esse curativo, vai trocar todos os dias, e até a próxima consulta, que ficou para segunda-feira, a próxima segunda-feira, nós vamos continuar com o tratamento de laser e vamos ir adequando conforme a marcha e a melhora desse quadro. Então, é dessa maneira que a enfermagem podiátrica pode atuar nos pacientes com úlcera e pé diabético, né? Nós também temos muitos pacientes com calo interdigital, que nada mais é do que aquele calo entre os dedos, entre os artelhos, aonde nós temos duas epífises ósseas batendo uma com a outra. É muito comum em idoso, porque tem um pé mais emagrecido, então fica batendo um ossinho com o outro. Isso é um desconforto, dói muito e acaba até infeccionando, né? E nós também podemos usar a ortoplastia nesse caso, né? Nós também usamos o laser, nós usamos protetores também de calo, mas começamos com o laser no processo da analgesia e também no processo para diminuir esses efeitos dos sinais logísticos da inflamação, limpando toda essa área. Se necessário, se tiver espessamento de queratose, nós vamos desbastar quando necessário, e aí sim fazemos uma higienização do pé, secamos o pé e usamos o laser, né? Aplicamos o fotossensibilizador, deixa agir ali por 10 minutos, depois sobre o calo, o laser vermelho, o L1, ao redor desse calo, nós usamos o infravermelho, o L2, e aí no centro do calo, nós usamos 8 joules, e ao redor, 10 joules, né? Aqui são algumas fotos para que vocês possam acompanhar também. Na primeira foto, nós temos um calo dorsal, né? Sobre essa epífise, né? Interfalangiana. Então, nós temos, né? No pé, nós temos, no dedão, nós temos duas falanges, que é a falange proximal e a distal, mas os outros dedos, os outros artelhos, nós temos 3 falanges. A falange proximal, que fica próxima do metatarso, a falange intermediária e a distal. Então, na primeira foto, nós temos um calo já no processo inflamatório, vocês percebem que já tem um edema também no dedo, e nós precisamos avaliar também o foco de infecção, né? Nós temos que acompanhar a inflamação e a infecção, porque se essa infecção estiver presente e esse paciente não entrar com uma antibiótico terapia, essa infecção pode caminhar para uma necrose, futuramente uma gangrena, e esse dedo pode ser amputado. Então, essa avaliação de enfermagem, ela tem que ser muito pontual, mas também ela precisa estar interagindo com o paciente. Então, quando eu falo de interagir, seria deixar essas consultas mais próximas. Então, você avalia esse paciente hoje, depois daqui mais 2 dias, avalia esse paciente de novo. Se você perceber um foco de infecção, já encaminha para um médico vascular, para que possa entrar com antibiótico terapia. E aí, cessando esse quadro de inflamação e de infecção, nós podemos entrar com os protetores. Todo esse plano terapêutico, ele é acompanhado com a ação do laser.
Isso facilita muito a nossa vida. A segunda foto, nós temos um calo, na verdade, um calo com núcleo na porção dorsal do pé, na porção do antepé, né? Também é feito uma analgesia, nós fazemos um desbastamento e aí também aplicamos o infravermelho nesse caso também. Na terceira foto, nós temos aí o início, né, que você pode ver uma estrutura um pouco mais esbranquiçada, nós temos uma depressão na falange proximal, né, e aí você percebe já a formação de um calo interdigital. Nesse momento, nós também podemos entrar para fazer a analgesia e também um processo de anti-inflamatório, né? Para amenizar mesmo esse quadro desse paciente. Muito comum no consultório são as bolhas, que são erupções dermatoses vesiculosas plantares, né? E os efeitos fotofísicos entram como a analgesia e o anti-inflamatório. É muito importante nós estarmos percebendo o seguinte, olha, a bolha, ela ocorre porque ou por um trauma, o paciente pisou em alguma, né, é muito comum o diabético chegar ao consultório porque tem uma neuropatia já instalada, ele não tem sensibilidade plantar, ele não sente a mudança de temperatura. Clarice, eu fui lavar o quintal às 3 horas da tarde, pisei na calçada, não senti que estava quente, e aí à noite eu percebi uma bolha, né? Ou eu fui para a praia, fui caminhar na praia 5 horas da tarde, também não percebi, e aí acabei queimando o pé. Então, é comum o paciente diabético ter essas erupções de dermatose, né? Claro que nós temos toda uma orientação, né? Baseado nesse risco de neuropatia iminente aí. Mas é importante também deixar claro para o paciente diabético que ele não pode fazer essa ruptura dessa bolha em casa. Ele tem que procurar um serviço de saúde para poder romper essa bolha, até pelo quadro de infecção, né? Quando essa bolha rompe sozinha, aquela película da bolha tem que ser mantida, porque na verdade é um curativo natural, né? O próprio organismo vai reabsorver aquele líquido da bolha e vai acelerar esse processo cicatricial. Então, essa bolha nunca deve ser retirada, né? A não ser que seja dentro de um hospital, num local já mais estéril e tenha risco de infecção, aí uma outra demanda, né? Mas, via de regra, os pacientes que se apresentam no consultório com bolha, nós fazemos uma higienização da área, usamos o ELIB, esse desbastamento, como eu disse, só se tiver infecção, só se for necessário, senão nós só higienizamos e mantemos essa pele seca, né? E aí, a dosimetria recomendada é a aplicação do fotossensibilizador estéreo de 10 minutos, tá? Normalmente na bolha não vai dar para você ocluir, porque o paciente vai ter muita dor. Eu deixei esse traço oclusivo exatamente para nós pensarmos. Ela tem uma pele sobressalente, lesionada, então aqui você só aplica o azul de metileno. Você não põe nem o papel alumínio e nem o filme, porque você corre risco de lesar ainda a bolha, mais do que já está lesada. Então, na verdade, nós não usamos o procedimento de oclusão, tá? E aí nós vamos aplicar ao redor, fazendo uma varredura, né? Não de contato, claro, mas usando o L1. E de energia, né, no local dessa ruptura, usamos 8 joules. E é importante que sejam feitos curativos, né? Não dá para falar sobre quais são os melhores curativos para bolha, nesse momento não faz parte do nosso conteúdo, isso seria uma outra aula, mas aí sim usar o curativo apropriado para essa bolha. Muito comum no consultório também, as fissuras plantares, né? As pessoas conhecem como rachadura, né? Ou fenda, ou são sulcos superficiais, né? Que na verdade nós temos um tecido íntegro, né? E aí nós temos uma ruptura
dessa lesão de continuidade, né? Então, tem um afastamento linear da pele. Nós temos que entender que uma fissura num pé de um paciente não diabético é uma fissura, ok? Mas uma fissura no pé de um paciente com diabetes é uma pré-úlcera. Um outro detalhe: bolha no pé de um paciente não diabético é uma bolha, mas no pé de um paciente diabético ele é uma pré-úlcera. Frieira, que me perguntam muito isso. Então, a frieira, né, que é uma tínia interdigital, no pé de uma pessoa que não tem diabetes, é uma simples frieira, mas no pé de um diabético, ela é uma pré-úlcera, é uma porta de entrada para a infecção. Precisa ser tratada adequadamente, ok? Então, nas fissuras plantares, então aí nós fazemos uma higienização da área, usamos o ELIB, na maioria das vezes é importante e é necessário fazer um desbastamento, vamos higienizar essa região, secar e depois a gente vai estar usando o fotossensibilizador, né, sobre essas rupturas. É importante que fique, né, que o azul de metileno penetre nessas fissuras, né? Nós temos fissuras plantares superficiais, né? E também temos fissuras plantares bem profundas. Então, é importante que o azul de metileno, ele penetre nessas fissuras. Nós podemos, sim, ocluir com papel alumínio ou até com um filme plástico, tá? Depois, nós podemos usar na ruptura 8 joules. É importante também nessas fissuras plantares profundas que esse procedimento da aplicação do laser seja feito por 3 vezes na semana. Isso é de suma importância e faz muita diferença nesse processo de regeneração tecidual. Nós temos também a psoríase, que são placas eritematosas prateadas, uma doença autoimune, né? E ela provoca, na verdade, um aumento da rede vascular na derme, com formação de vaso e dilatação. Tem aquela cor mais avermelhada, mas é um pé que descama, né? Então, também nós podemos usar o laser. Paciente com psoríase não deve ser lixado, porque nós temos uma multiplicação celular exagerada. Então, as nossas células, elas se renovam a cada 28 dias. Paciente com psoríase, elas se renovam, assim, em segundos. Então, tem muita pele, tem muita descamação. Então, paciente com psoríase não lixa. Eu vejo muitos pacientes, Clarice, eu acabo lixando, porque fica muita pele. Quanto mais você lixa, mais atrito você causa, mais leitura o organismo vai fazer. Opa, tá lixando, eu vou produzir mais pele. Então, paciente com psoríase não lixa, tá bom? Nós vamos fazer, sim, uma higienização da área, usamos o ELIB, é muito importante. Desbastamento, a gente faz apenas só se necessário, mas em último caso, e vamos higienizar e secar. Aplicação nas rupturas, então nós fazemos aí uma varredura com L1, a hidratação com uma camada de hidratante, né? Depois que eu eu uso o foto, né? Depois eu aplico o laser, depois eu posso hidratar essa pele. Então, essa é a primeira consulta que eu faço com o paciente. Aí, numa outra consulta, ele vem para o consultório de novo, aí eu aplico o laser, né? Aplico foto, depois eu aplico o laser, aí da ruptura eu faço 8 joules. Então, é um paciente que precisa de tratamento, assim, constante, né? Que se você conseguir que ele venha para o consultório pelo menos 3 vezes, até 4 vezes por semana, você vai perceber a melhora desse tecido, tá bom? As dermatofitoses, né?
também conhecida tanto nas mãos como nos pés, né? Ela acaba, nós acabamos usando, né, o laser num processo anti-inflamatório, que são as frieiras, né, como eu já havia comentado também. Então, nós também podemos fazer a higienização da área, usamos o ELIB, fazemos o desbastamento apenas das peles que estão soltas, né, que não estão aderidas ao tecido, fazemos uma higienização e secagem, né? Aí também aplicamos o fotossensibilizador. Aqui você não precisa nem usar o filme, nem usar o alumínio, porque está entre o dedo, né? Ele vai ficar bem juntinho, então não tem problema de precisar fazer um outro curativo oclusivo, tá bom? E aí, na ruptura, nós usamos o laser vermelho, e aí na lesão, diretamente na lesão, nós usamos o 8 joules. Aqui é o famoso bicho de pé, tungíase, né? Ele não é muito bonito, na verdade, é uma pulga que nós conhecemos, ela acaba sendo a pulga da areia, né? Sendo a fêmea, que ela é fecundada, então ela penetra na pele dos suínos e eventualmente passa para os homens. Então, eu atendi na semana retrasada uma senhora que tem uma fazenda, e aí ela foi lá tratar do gado, e aí depois ela foi ver os porquinhos, já estava de chinelo, enfim, e aí ela me ligou que estava com uma coceira embaixo da unha. Eu falei, a unha não coça. Como assim coceira? Eu não consigo, eu não sei o que está acontecendo, alguma coisa tem aqui embaixo da minha unha, está ficando vermelha a ponta do meu dedo, enfim. E aí ela veio para o consultório, aí nós fomos fazer a avaliação, e aí tinha essa pulga carinhosa, né? Na verdade, nunca é uma só, na verdade, ela acaba fecundando, e aí tem uma geração de filhos, e aí nós temos que ir tirando um por um, e colocando num copinho com álcool do seu lado, tá? Então, após a remoção, né, e a higienização, nós aplicamos o fotossensibilizador sobre a ruptura, né, eu precisei fazer um orifício para conseguir ir tirando, né, essa pulga, esse bicho do pé, que é o mais conhecido, e aí na ruptura e ao redor o laser vermelho, e na lesão eu usei 8 joules. Nós temos também no consultório o hematoma subungueal, normalmente por um trauma, a paciente prendeu o dedo na porta, então teve um extravasamento no tecido cutâneo, né? Então tem um acúmulo de sangue aí nessa lâmina. Quando tem um acúmulo de sangue, mas também tem um processo infeccioso, a pessoa começa a referir que está tendo febre no dedo, começa a esquentar o dedo, enfim. Não foi o caso dessa paciente, mas eu já precisei, com uma broquinha, fazer um furo, um orifício no meio de uma unha, para poder drenar esse foco de infecção e também drenar esse acúmulo de sangue. Não é o caso dessa paciente, mas eu já precisei também fazer esse procedimento, né? Então, os efeitos fotofísicos, né? Então, entra como analgesia e anti-inflamatório, e essa intervenção né, a higienização da lesão, o ELIB. Nesse caso de desbastamento, quando eu precisei furar, eu precisei drenar essa unha, drenar essa região, para que saísse esse foco de infecção. Essa paciente, eu trabalhei mais com o laser e com o ELIB, né? Então, aplicando o fotossensibilizador por 10 minutos, ocluí esse dedo com filme, né? E aí usei o laser vermelho e também 8 joules. Um processo comum do consultório é a famosa onicofose, né? É aquela pele que acaba surgindo devido à pressão do calçado ou até a pressão dos outros dedos embaixo da unha. Então, essa pele acaba também inflamando e ela incomoda muito os pacientes. Então, nós temos que fazer a higienização, né? Também usei ELIB, e aí nós fazemos essa limpeza da prega e a higienização e a secagem, né? E aí depois eu usei a laser terapia como analgesia,
o laser vermelho em 2 pontos de aplicação da região, né? E mantendo sempre uma distância, né, de 1 centímetro para poder fazer a varredura. Claro que teve que ser feita também a remoção dessa queratose. O esporão de calcânio também aparece muito no consultório, que nada mais é do que uma saliência óssea na base do calcânio. E, na verdade, o paciente sente muita dor durante o seu caminhar. Então, ele começa a claudicar, ele começa a mancar. Então, os efeitos fotofísicos, né, do processo do laser na analgesia é de suma importância, né, porque ele melhora muito e também tem o efeito anti-inflamatório. Então, aí é aplicado em ponto de gatilho, né, um laser infravermelho, nessa região acometida, né, tocando com a ponta do bico da caneta, para sair exatamente uma ponta específica. Clarice, como que eu vou saber aonde eu aplico, né, a ponta do bico dessa caneta? Você vai fazer palpação no calcanhar do seu paciente. E na palpação, você vai exatamente descobrir o ponto de algia maior. Então, na palpação, ele vai falar para você: nossa, Clarice, aí está a dor aí é muito grande. É exatamente nesse ponto que você vai fazer o ponto de gatilho. Primeiro faz palpação e aí depois você acaba aplicando o ponto de gatilho, normalmente sugerido, né, 2 a 3 vezes por semana. A fasciite plantar nada mais é do que um processo inflamatório da fáscia plantar. Então, ela começa no calcanhar e vem até o antepé, né? Nós também usamos esse ponto gatilho, só que de uma forma diferenciada, né? Como nós estamos olhando na foto, então ele começa no calcânio e ele vai até o antepé. Então, eu vou fazendo pontos de gatilho em toda a fáscia plantar. Então, eu vou subindo com o laser, desde o antepé, né? Perdão, do retropé até o antepé. E também é sugerido de 2 a 3 vezes por semana. Melhora muito esse processo inflamatório. Como eu comentei no início da minha apresentação sobre metatarsalgia, né, que é uma dor intensa na cabeça dos metatarsos, da face plantar, né? Então, nós acabamos também calculando, nós também fazemos palpação para poder sentir a epífise óssea dos metatarsos, para poder também aplicar em ponto de gatilho o laser infravermelho, né? Na região acometida. Também indicado 2 a 3 vezes por semana. E o pé diabético, como eu vim comentando com vocês, dando diversos exemplos durante essa minha apresentação, né, ele apresenta, às vezes, com diversas lesões, né, que leva, muitas vezes, a comprometimento, né, não só superficial, mas também comprometimentos profundos da face, tendões, estrutura óssea, enfim. Então, eu preciso avaliar, como eu já havia dito, né, como eu tenho que avaliar essa lesão e quais são os meios de atuação em cada paciente, né? Então, eu preciso aplicar o fotossensibilizador no centro da lesão, e aí depois eu preciso também pensar em torno dessa lesão. Então, eu preciso fazer uma fitoanamnese, nós já falamos sobre isso, criar um plano terapêutico para esse paciente, lembrando que esse plano terapêutico, ele não é engessado, ele tem que ter a anotação de enfermagem e a evolução de enfermagem constante, porque nós vamos sentindo a necessidade da pele, sentindo a necessidade desse paciente, e nós vamos mudando a nossa conduta até o fechamento dessa lesão, né? E além do conhecimento científico sobre fototerapia, fotodinâmica, né, que nós vamos estar usando em cada patologia, nós também devemos ter o bom senso, né, e a ética profissional, para que nós possamos ter sucesso no nosso trabalho
tanto de podiatria, podologia, nós temos que ser profissionais polivalentes.